Elas só queriam curtir um fim de semana, mas no final foi apenas isso que sobrou, pois o mistério está no ar com o filme Naquele Fim de Semana de 2022. E eu sou a F e estou esperando as férias, então dá aquela curtida de fim de semana e vamos recapitular. Duas amigas marcam de curtir um fim de semana, e Beth está chegando na Croácia a primeira vez, porque se encontraria com sua amiga Kate e o taxista foi mandado para buscá-la no aeroporto. E chegando, ele diz que a conta já estava paga, então ela deixa uma boa gorjeta e ele entrega o cartão caso precise de mais corridas. E mal ele sabe que essa vai ser a pior besteira que ele vai fazer na vida. E chegando, Kate diz que agora elas deveriam curtir a loucuragem, porque ela alugou um apartamento com vista privilegiada e Kate só queria saber de beber e curtir, porque esse fim de semana elas fariam de tudo. Beth entrega um colar mostrando que elas são melhores amigas, e depois elas começam a se preparar porque à noite elas dariam uma volta pela cidade. E enquanto isso, Rob, o marido da Beth, está em casa cuidando do pequeno mequetrefe, e Kate claramente não gostava dele, e fica provocando, dando a entender que faria Beth se envolver com vários morenos da canela fina, e ele só perceberia quando o boneco nascesse. E antes de sair, o dono do lugar aparece para saber se estava tudo bem, mas ele era meio estranho. Elas chegam em um restaurante chique para começar a noite, e Kate diz que sua vida não estava boa porque estava em processo de divórcio, e Beth fica mal pela amiga, mas aí que vem uma grande revelação mais triste ainda, porque ela diz que estava há mais de um ano sem misturar o bacalhau com croquete, e Kate, por ser uma péssima amiga, diz que ela deveria pedir divórcio e curtir a vida, mas Beth tem noção e diz que uma hora isso passaria, e alguém liga para Kate, mas ela diz que era Jay, o seu ex-marido, que sempre ligava para perturbar, e o garçom aparece porque o cartão deu recusado e elas pediram as comidas mais caras do restaurante, e Kate diz que resolveria porque Jay teria que dar um jeito. Dali, as duas partem pra balada pra curtir a noite das amigas, e ela pede carona com Zayn, o taxista, e os dois começam a se dar bem, porque ele é refugiado e Beth sabia falar um pouco de sírio. E chegando na balada, Kate começa a colocar álcool pra dentro e fica de olho em dois morenos tatuados com cara de vai dar merda, e ela diz que a amiga deveria curtir, porque o que acontece na Croácia fica na Croácia, mas ela não queria fazer essas coisas, e quando percebe, acorda no apartamento sem saber o que aconteceu na noite passada, e ela está passando mal porque deve ter bebido demais, e na casa estava tudo bagunçado, como se tivesse rolando uma festa da loucuragem, e estava cheio de camisas pequenas jogadas por aí, e agora ela não sabe se fez alguma coisa, ou se é a Kate que ficou com os dois, e como ela não encontra ninguém, decide ligar para o Rob, mas ele sabe que Kate gostava de curtir a vida e sempre foi vida louca, então provavelmente ainda estava por aí bebendo, e Beth quer acreditar que algo aconteceu, porque ela não faz essas coisas. Então ela vai até o dono do lugar e ele diz que na noite passada, dois morenos misteriosos apareceram com as duas, e eles foram embora de madrugada, e como ela não sabe o que fazer, decide ir na delegacia para prestar queixa. Mas o policial diz que não pode fazer nada por ela, porque estava desaparecida há menos de 24 horas, então ela pode estar curtindo por aí. E isso é para você ver que em todos os lugares a polícia consegue ser igual. E como ela não tem ninguém para ajudar, ela liga pro Zayn, e ele sabia por onde elas andavam, até porque ele que estava levando elas por aí. E eles voltam na boate da noite passada, mas o barman não quer falar nada, e ele vai falar com o cara já que ele também era refugiado, e descobre que aqueles caras eram garotos programadores, então Kate provavelmente preparou tudo aquilo para que ela curtisse a noite. E voltando para casa, ela liga pro Rob e ele pergunta se ela já voltaria, mas ela não quer voltar até saber o que aconteceu com sua melhor amiga. O problema é que já era domingo e ele precisava trabalhar no dia seguinte, e não tinha ninguém para deixar o boneco, mas como era algo fora da curva, ele daria um jeito até ela descobrir se tudo estava bem. E no dia seguinte, ela se encontra com Zayn mais uma vez, e ele diz que contratou os mesmos caras da noite passada para saber o que estava acontecendo. O problema é que quando eles chegam na mesa, eles olham para Kate e saem correndo, porque claramente tinha algo de errado. E Zayn sai correndo atrás dele e quase que o cara foge, mas Zayn corre muito porque a vida lhe ensinou a nunca desistir, e ele não queria nem ganhar nem perder, apenas não desistir, e ele consegue pegar o cara.
Ele começa a interrogar, ameaçando de jogar no mar, e o cara diz que na noite passada as duas ficaram muito doidas, mas eles não colocaram nada para elas tomarem, e como estavam apagadas, eles pegaram a bolsa da Kate e venderam porque era uma original e valia muito dinheiro. Então eles vão até a loja e pegam de volta, e lá estava seu celular, mas estava sem bateria. E agora que esse mistério estava ficando mais sinistro ainda, e ela não quer acreditar que Kate tinha feito alguma besteira, e Zayn pede para não colocar o nome dele em nada, porque poderiam tirar o visto dele, e ele não teria para onde ir. Suspeito! E se eu fosse esse cara, sairia de perto dela e deixaria o like no vídeo, porque se ele assistir até o final, vai saber como termina essa história, e não vai cair nos golpes da vida. Beth volta na delegacia para levar o que descobriu e diz que não sabe o que aconteceu naquela noite e poderia ter sido mamada. E uma mulher dessa vez está de frente disso e ela fica bolada porque o colega não fez um boletim quando ela apareceu na primeira vez. E agora a Beth estava entrando em um mistério maior ainda e quando ela sai dali, ela liga pro Jay, o ex da Kate, e ele diz que não falava com ela há mais de 6 meses porque ela não era uma boa pessoa. E quando ela volta pro apartamento, o dono já estava guardando as coisas porque já deu o horário que elas alugaram e estava chegando um novo hóspede. O problema é que ela não tinha para onde ir, mas ele tinha um quarto reserva que ficava no porão dele. Já avisei que vai dar merda isso. Mas pela cara desse cara, acho que ela não tem nada que ele goste, se é que você me entende. Beth coloca o celular da Kate para carregar e acaba dormindo, e à noite ela liga pro Zayn para tentar descobrir mais algumas coisas, mas Rob aparece na cidade, porque ele ficou preocupado e queria ajudar sua esposa, mas ele fica desconfiado do Zayn, sendo que o cara é o mais inocente dali. E ela recebe uma ligação porque encontraram o corpo da Kate e quando chega ela fica desesperada, porque não imaginou que essa viagem terminaria dessa forma, e eles fariam uma autópsia para saber se foi um acidente e se tinha algo no sangue dela. Rob não consegue dormir porque sempre falou mal da Kate, e agora ela virou boneco, e ele precisava voltar para casa porque o Mequetrefe estava com uma babá de aluguel, e Beth ficaria na cidade até descobrir o que aconteceu, e o policial passa para buscá-la porque foi constatado que não foi um acidente, e chegando no corpo ela pede 1 minuto com ela e desbloqueia o iPhone, então agora ela poderia saber o que aconteceu, e ela pede para ir no banheiro, e se as coisas estavam ruins, quer dizer que sempre pode ficar pior, porque olhando a mensagem tem um cara chamado Faz Tudo, e aquele era o número do Rob, e ela percebe que os dois estavam se pegando há alguns meses, então acho que essa Kate não era uma boa amiga. No susto, ela deixa o celular cair e trinca a tela, e os policiais começam a fazer perguntas porque foi constatado tóxicos no sangue dela, e ela estava sendo vista como suspeita porque falaram que na balada as duas brigaram, mas Beth tinha breves lembranças disso, e tudo estava apontando para uma briga que acabou em bonecagem e agora ela não poderia mais sair do país até resolverem isso, e ela deixa o passaporte como garantia. Ela liga pro Jay para entender o que estava acontecendo, e ele diz que sabia de tudo, mas não falou nada porque ela estava grávida, e agora ela começa a desconfiar que provavelmente ela queria que Beth fizesse besteira naquela noite para acabar com o casamento dela que já estava esquisito, e ela poderia servir de ombro amigo pro marido dela, até porque Beth conheceu seu marido na faculdade e foi Kate que apresentou. E galera, isso é raro de acontecer entre amigas, mas acontece todo dia. E falo isso porque já tentaram dar esse golpe em uma ex minha. Beth decide colocar o pau na mesa, e ele estava murcho, e Rob tenta fingir que nada aconteceu, mas não tem como esconder. E agora se a polícia descobrir que eles tiveram um caso e que ela descobriu, vai ser mais um motivo para acharem que ela que fez isso. E no dia seguinte, a polícia bate na porta porque ela foi vista com Zayn, e é aqui que vem um grande plot twist, porque ela achou que o cara era do bem, quando na verdade ele fazia parte de uma organização criminosa que vendia pessoas, se é que vocês me entendem. E agora a polícia acha que ela o contratou porque descobriu que ela estava tendo um caso com o marido. Traduzindo, ela chama sua advogada e ela consegue sair, porque não tinham provas, mas chegando em casa, Zayn estava ali e ele diz que não tem nada a ver com essas coisas, mas um chefe dessa organização o trouxe para o país porque um dia ele salvou seu filho, mas agora ele estava vinculado a essa família, e Beth não sabe mais em quem acreditar, e no dia seguinte ela está no quarto quando percebe que havia uma câmera e uma escuta, então o dono daquele lugar sabia de alguma coisa, e ele aparece na hora, então ela precisa fingir a Inês ou vai virar a Inês, a inexistente.
O dono diz que iria no cinema e agora ela precisa descobrir o que aconteceu. E entra no quarto dele, em seu computador, descobre que haviam câmeras em todos os lugares. E ele tinha a gravação da noite do acidente e percebe que ela realmente não fez nada. E naquela noite ela acabou apagando e Kate curtiu com os programadores, mas quando eles levaram a bolsa, ela tentou ir atrás. Mas depois disso ela voltou. O problema é que o dono também voltou e Beth fica desesperada. E começa uma lutaria, mas ele diz que era por questão de segurança e tenta apagar os dados. Mas ela consegue pegar o celular dele e ela pede ajuda do Zayn para descobrir o que estava acontecendo. O problema é que agora estavam atrás dela por ser suspeita de falecimento da Kate. Começa uma perseguição pela cidade e Zayn acaba sendo pego, mas aí que vem uma revelação, porque ela reconhece o carro daquele policial na gravação, então percebe que ele que fez isso, porque Kate não queria ficar com ele e ele foi pra cima dela, mas sua colega aparece na hora e ele acaba caindo, então o verdadeiro culpado acabou falecendo. E quando chegam na delegacia, descobrem tudo o que estava acontecendo e várias mulheres vieram da queixa daquele cara porque ele já tinha feito coisas parecidas. Então agora ela estava livre e só conseguia confiar no Zayn. Os dias se passam e agora ela estava separada do Robin. E ela passa para pegar o filho, ele está tentando se aproximar, mas ela encontra uma pedra do colar que deu para Kate, então provavelmente naquela noite de loucuragem ele passou para dar um pente. E ela fica com medo e avisa a polícia para caso algo aconteça. E começa a confrontar e ele diz que foi no país para falar com ela que não queria mais nada, mas em uma discussão ela acabou caindo na água e faleceu. E Beth é esperta porque o celular estava em ligação com a policial e nisso ela dá uma joelhada no boneco dele e pega o boneco e sai de casa. Porque agora tudo estava sendo gravado, então no final aquele policial não era o culpado, mas ainda era o culpado. E para você não se sentir culpado, deixa o like e se inscreve com o sininho ativado. E vou deixar aí o contato da Beth porque ela é melhor que muitos investigadores por aí. O número dela é 70 70 70 e se não der certo, 70 novamente. Agora vou nessa. Fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.